Fala galera, mais um talk show com o meu Kids Mello iniciando. Feliz ano novo, porque assim, a gente começou e começou sério. Então nesse primeiro momento a gente sempre aguarda a audiência e também agradecer aos nossos patrocinadores que renovaram esse ano. A Magia do Mundo dos Negócios, Marcos Bernardes, um grande abraço, e também a Lopes Coworking aqui na Avenida Paulista 777 com o Davi Isa. Contrato renovado e a gente está buscando mais patrocinadores aí. Fiquem atentos. Então, nesse primeiro momento, vamos aguardar essa audiência. Eu vou separar esse momento para compartilhar aqui também com vocês. Então, é isso aí. Aí vocês vão falando de quais estados que vocês estão, o que vocês estão fazendo por aí. E aí a gente vai interagindo. E daí eu já apresento para vocês os nossos convidados. Vamos lá, bateu esse primeiro momento. Então prestem atenção que o tema é de relevância para todos. Então nós estamos aqui com a Bárbara Cristal e com o Dr. Renato Ribeiro. Bárbara, se apresenta para a nossa audiência aí, fica à vontade na nossa casa. Oi galera, tudo bem? Sou a Bárbara Cristal, eu sou conselheira de combate à corrupção, transparência pública e controle interno de todos os municípios do estado de São Paulo, né? Pela Associação dos Prefeitos do estado de São Paulo. Além disso, também atuo em implementação de controladorias, operações especiais e auditorias acima de 10 milhões de reais com ou sem crime organizado. Então, assim, vocês prestaram atenção, né? Com ela o bicho pega. Não passarão. Ela vai investigar vocês na espinha dorsal. Não passarão corruptos. Doutor, se apresenta por gentileza, doutor Renato. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Renato Ribeiro de Almeida, sou advogado e professor de Direito. Também trabalho em questões relativas ao poder público, direito constitucional, direito eleitoral, temas que estão na moda agora, né? Sempre muito polêmicos. Com certeza. E hoje, para a gente compreender bem, né, o nosso tema hoje é sobre inovação no setor público através das startups, que são essas novas empresas, a maioria no setor de tecnologia, mas não é só o setor de tecnologia que tem denominação para startups. E fale você, Bárbara, qual é o nosso cenário brasileiro para dar essa abrangência para o nosso público? Hoje, quando a gente pensa em gestão pública, principalmente setor público, a gente tem um nicho muito grande, porque o Estado está encolhendo, a gente não tem braço suficiente para, além de fazer toda a parte burocrática, também atuar em inovação em todas as ramificações que existe na gestão pública. São diversos temas, tem saúde, educação, controle, né? Então, assim, a gente consegue começar a perceber que a gente tem que estar correndo sempre atrás do rito burocrático comum para depois inovar. Então, quando a gente tem essa relação, parceria público-privada, onde a gente abre um espaço para que as startups também atuam, ou que possam atuar, trazendo, às vezes, aplicativo, talvez sistemas, talvez uma solução para o que a gente ainda não pensou, é o essencial, né? A gente tem hoje na parte de governo aberto, na parte de investigação, na parte de aplicativos de avaliação de serviços públicos, um montante de possibilidade de atuação em conjunto que só quem está nesse mercado consegue observar, mas a gente tem que também levar em consideração que essa pauta está entrando, né? É uma coisa recente no estado de São Paulo e recente também pelo Brasil inteiro, mas a gente tem 5.530 municípios. Esses municípios, todos têm que ter lei de acesso à informação, todos têm que ter informações abertas, todos têm que ter uma avaliação de serviços públicos, também tem a normatização nova de carta de serviço público. Então, assim, a gente tem uma possibilidade constante que as empresas que ainda estão ali incipientes consigam ver esse nicho e possam atuar. Então maravilha, vocês percebem a oportunidade para vocês. Ela citou diversos setores do órgão público que precisam ter uma parceria com o privado, né, fazer essa conexão público-privado. Então, vocês aí que querem atuar na área de compliance, transparência, na área de saúde, ajudar em diversos aspectos, segurança pública, enfim, educação, né? Por que não? Você pode, a gente tem diversos prêmios aí por educação e diversas ONGs que se beneficiam disso também, então é uma grande oportunidade. Ao nosso lado aqui, doutor Renato, você que lida mais com essa parte de editais, né? Qual é o comportamento ideal para as pessoas participarem, essas empresas participarem de editais? É muito importante essa questão da preparação jurídica. Tá. Porque um edital ele é formal.
Então, também não é uma bagunça. O pessoal acha que vou começar a ser contratado pelo poder público, vou chegar ao prefeito, sou amigo do prefeito, o prefeito vai me dar um dinheiro e eu vou desenvolver um aplicativo para o município. Não é bem assim. Então, tem que ser feito um edital por parte do poder público. Daí é necessário que haja uma expertise por parte do poder público, entendendo quais são as demandas municipais, e empresas de software, empresas de jovens, muitas pessoas que se envolvem com a internet, principalmente, que vão ter ideias que possam participar desses editais. Por exemplo, a fiscalização de serviços públicos. Hoje, cada vez mais é comum que nós encontremos aí, Brasil afora, aplicativos, até pelo celular, que fiscalizam a execução de serviços públicos, a colocação de recursos públicos. Quanto mais transparência e mais participação popular, melhor. Maior é o combate à corrupção e maior a eficiência do serviço público colocado à disposição da população. Quando o cidadão tem um celular na mão, o celular, além de ser uma espécie de computador, também é uma câmera. Então, sim, você consegue fiscalizar e trazer para dentro da sua própria vida as questões mais importantes da sua municipalidade, do governo do estado, do governo federal. Poxa, que importante, então. Claro que o governo está fazendo a parte dele, mas o nosso engajamento, a nossa participação, fiscalização e contribuição também, né? Porque, claro, a sociedade civil, ela pode sugerir melhorias. Claro, utiliza o serviço, sempre tem o que melhorar. Então, o engajamento de vocês é extremamente necessário. Bárbara, a gente já fez um projeto no passado, esse número realmente é muito grande. O nosso território nacional são 5.570 municípios. Nós sabemos que aqui, por ser São Paulo, estamos atrelados diretamente a Banco Mundial, né, a nossa contabilidade é referência mundial, etc. e tal. E como que a gente faz para replicar esse conhecimento para todos esses municípios? Porque, como você bem disse, né? Então, tem que ter o estatuto de cada município, tudo bonitinho. Como que é feito isso? Na verdade, assim, né? Quando a gente pensa na área de controle, na área de combate à corrupção, na parte de operações especiais, a gente tem uma estrutura chamada controladoria, né? Tá. Normalmente ela está atrelada, né? Quando a gente pensa num sistema de controle completo, a 4 macrofunções, né? Essas 4 macrofunções são o quê? Auditoria, corregedoria, controladoria e ouvidoria. Cada uma dessas tem suas atribuições. Em média, são de 20, 30, 40, até 60 atribuições se ela atuar na parte, né, de governança pública, transparência pública e investigação. Então, assim, a gente consegue ter uma quantidade de atribuições muito grande. E todas essas macrofunções possuem, né, a sua publicização, né? Então, assim, ou alguns vão conseguir fazer a parte de corregedoria, vai ter lá a questão de demitir a bem de serviço público, né? Vai ter a parte de processo administrativo, vai conseguir mostrar as possibilidades de irregularidades que acontecem dentro ali no nicho dos servidores, mas também tem um outro lado, que é a promoção da integridade pública, né? Que é o código de ética. Então, assim, a gente tem infinitas possibilidades que mostram para a sociedade que aquele município, né, ou aquele estado está tentando ter uma gestão proba. Quando a gente pensa em auditoria, a gente tem o quê? A gente tem ali as contratações, as fiscalizações, a gente vai fazer uma parte de gestão do risco, vai poder mensurar todas as vulnerabilidades que uma determinada secretaria ou um contrato podem ter para mitigar isso, a gente poder atuar de uma forma preventiva, né? E se não tiver jeito, para fazer a devolução ao erário público, que seria o quê? O posterior da ação, né? Depois que você faz um relatório, você vai divulgar ele na internet, vai mandar para o Ministério Público, vai mandar para o Tribunal de Contas, vai mandar para o Legislativo, em consequência vai se abrir uma CPI, né? Então, assim, a gente tem possibilidades infinitas de atuação. Só que a gente tem um lado, que é o lado do controle social, né? Que ele vai estar atuante constantemente junto com esse organismo, né? Que essa máquina pública, que essa ferramenta pública, que é a controladoria. Então, quando você tem lá uma parte de ouvidoria que vai atender a demanda, né, da sociedade, que vai receber a denúncia, a reclamação, que vai poder mandar para os secretários, que vai mandar para os ministros, que vai poder ter um primeiro momento, né, uma instância primária ali de atuação para ver a materialidade, para depois ter o andamento, isso é essencial, né? Então, a gente tem que ter essa confiabilidade dessa gestão, né? Que a gente fala que é uma ferramenta de governança, uma ferramenta de democracia pública pelo órgão público. E óbvio que isso está muito vinculado a uma inovação da área de controle.
Por que eu digo isso, né? Porque não é fácil você convencer um prefeito que ele tem que cortar na própria carne, às vezes, né? Encontrar ali uma fragilidade do seu próprio governo para ter uma gestão proba. É muito tranquilo quando você faz isso na gestão anterior, né? Também é essencial que, às vezes, a pessoa não tem segurança jurídica de continuar um contrato, né? Acabei de virar prefeito, quero continuar um contrato. É claro que eu vou pedir investigação sobre os contratos mais relevantes, né? Que possuem os maiores valores orçamentários, até porque eu tenho que saber se aquelas empresas existem de fato, se aquele contrato não tem superfaturamento. Então, assim, cada uma dessas coisas que eu vou dizendo, elas são indicadores de materialidade que podem me gerar uma vulnerabilidade sobre qualquer tipo de contratação. E a gente tem uma questão que é o fiscal de contrato, o gestor de contrato, que a população pode atuar muito bem. Por exemplo, empresa de ônibus, né? Possui ou não um elevador para cadeirante, né? Aquela empresa de ônibus está realmente cobrando aquele preço? Está equiparada? A placa que foi comprada pela prefeitura é a placa que aquele ônibus anda? O trajeto que foi contratado é o trajeto que o ônibus faz? E isso a população consegue constantemente pontuar e mandar para a unidade, né? Quando você tem uma startup, talvez, ou um aplicativo que possa auxiliar nessa informação, é fundamental, né? Facilita muito mais. Isso quando a gente pensa em ganho de escala, quando a gente pensa em relação à saúde, eu fui num ambulatório, eu fui numa UBS, eu não fui atendido. Tá, é porque o funcionário é fantasma? É porque não tinha equipamento? O equipamento foi comprado? Aquilo que foi comprado é o que está no local? Então, assim, a gente tendo o apoio da população, a gente consegue ter elementos para que aquela ação aconteça, né? Eu tenho diversos casos que muitos aconteceram por denúncia pura. Denúncia pura é o quê? É o modelo sistemático, é o assistemático da ação. É quando entra pela demanda da sociedade, você vê lá que tem um mínimo de materialidade, um mínimo de informação e você continua o caso. Isso dá 2 milhões de reais de devolução erária, dá 10 milhões de reais, dá 14 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Então, assim, às vezes a gente não imagina que aquela simples frasezinha que a pessoa fala, meu filho só come salsicha todos os dias na escola, que isso pode se virar, sim, uma investigação muito grande em relação à merenda escolar. E aquela criança pode, depois, futuramente, comer sua dieta balanceada nas escolas. A gente tem ganhos hoje, você tem uma ideia, tem uma cidade, que é a cidade de Cochichola. Eu teve um controlador que ele foi fazer um curso com a gente, e aí no final do curso, depois que ele começou a implementar várias coisas na cidade de Cochichola, a cidade dele ficou em primeiro lugar no IDEB, na Paraíba. Então, assim, você fala, poxa, será que eu não consigo atuar por governança pública? Será que eu não consigo mensurar o controle, melhorar indicadores de governança? Tem uma cidadezinha que é Santana do Rio Pardo, que toda merenda que entra na cidade, ela é realmente o que foi comprado, 100%. Isso não é uma grande relevância para um município pequeno, forte? Lógico que é. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. É claro que a gente tem que pensar com inteligência, tem que pensar com estratégia. Não é qualquer empresa que vai conseguir pensar para criar um aplicativo, criar uma possibilidade de atuação para o setor público. Mas todas essas coisas que possam atuar em indicadores, né, em informações estatísticas de grande escala, é tudo que o setor público quer. Ele precisa se nutrir de informações e os próprios usuários somos nós, sociedade civil. Então, você que está aí junto aos seus filhos, que frequenta os colégios, bibliotecas públicas, que também é de grande relevância para a nossa educação, poxa, e aí, como está essa infraestrutura? Né? Claro, quando tem greves de professores, não estou nem aqui citando sobre partido político, etc. e tal, mas é um ecossistema inteiro envolvido para aquilo ser entregue. Então, se a sociedade não ajudar na melhoria, então um pouco o Estado também não está aí a 100% de qualquer sociedade. Né? Doutor Renato, nós temos um grande desafio, né, de ciência e tecnologia, porque, infelizmente, né, o Brasil tem diversos critérios, quer ser uma Suíça, mas não investe o que deveria em ciência e educação. Como que isso impacta para vocês no dia a dia, vocês que estão ali convivendo, como que isso acontece? Na verdade, a população, a gente tem uma impressão de que as pessoas têm muito acesso à internet, isso não é verdade. Ainda há milhões de pessoas, há mais de 40 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, a redes sociais no Brasil. Uma população de 210 milhões de pessoas aproximadamente. Então, é um número grande, é uma Argentina de população, mais ou menos,
que não têm acesso à internet diariamente, pelo celular, pelo smartphone, embora nós aqui tenhamos, as pessoas que estão nos assistindo também. Então, o que é importante? Primeiro, o acesso à banda larga, o custo da telefonia, dos dados no Brasil é muito elevado. É preciso que os governos estaduais e federais tenham uma capacidade de perceber que isso é, sim, um serviço público. Tem que ser colocado como serviço público a internet, porque hoje a relação de serviço público é água, luz, telefone. E se a sua internet para de funcionar, você vai ter simplesmente uma relação entre particulares. Não é como um serviço público que tem uma agência e o serviço público, se falta água na sua casa, você está pagando a conta, existe uma multa para aquela concessionária de serviço público. Sim. Já se falta internet, simplesmente é uma relação entre particulares e você que procura a justiça. Então, é uma questão que tem que ser colocada, inclusive, como direito fundamental o acesso à internet. Tendo acesso à internet, também tem que ter educação de melhor qualidade. E daí, sem baboseiras, sem folclore, sem coisas estúpidas que são ditas atualmente. É importante que o Brasil tenha um compromisso com a educação de qualidade, com um maior salário aos professores, valorização dos professores, em vez de perseguição aos professores. Isso é muito importante. Tendo isso, nós com certeza teremos muito mais capacidade de criar novas empresas, startups, empresas que trabalham com tecnologia, porque não é qualquer um que desenvolve um aplicativo de celular. Isso é necessário uma inteligência, um saber técnico apurado para esse tipo de coisa. E é necessário que a população, quanto mais jovens se interessarem por isso, melhor. Teremos mais empresas, mais gente querendo atuar nisso, mais concorrência e, com certeza, muito mais eficiência. Perfeito. Isso que você mencionou é de extrema relevância, porque assim, o acesso à internet, ele, claro, a educação é o princípio, é a base, mas, cara, as pessoas elas podem empreender. Se uma dona de casa ela faz bolo e ela quer vender pela internet, tudo bem, muitas utilizam o WhatsApp, né? Mas como ele bem mencionou aqui, muitas vezes essa mulher ela nem tem acesso a esse celular, a essa internet, a essa conta que não é barata. Você falar em conta pós-paga, você paga mais de R$70 mês. Para uma família que às vezes depende de um salário mínimo como principal fonte ali, cara, isso é um absurdo de acesso. E aí, como que ela vai divulgar esse produto? Como que ela vai melhorar até o produto dela, gerar mais renda para a família e até uma possível contratação de um colaborador? Se torna praticamente impossível. Exatamente. Então, assim, claro que os dois aqui, celebridades aí do Estado, que estão aqui para ajudar nisso. Então, a Bárbara no grande controle. Poxa, então, se essa verba foi destinada a determinada finalidade, então, peraí, deixa eu auditar, deixa eu entender se o serviço está sendo prestado, em qual nível de qualidade, etc e tal. E o doutor Renato, me corrija aqui por gentileza se eu estiver equivocado, ele está fazendo esse grande fomento e incentivo também, né? Pedindo ao governo benefícios e incentivos para a população. Sim. É isso mesmo? Até porque essa relação entre controle institucional e controle social, ela é muito importante. Tá. Ela é muito importante. Por mais que a gente receba, a gente fala assim, quais são os tipos de atendimento? É ligação, é carta, é pedido presencial? Mas a gente tem hoje, né, várias possibilidades para as pessoas mandarem e-mail, gravarem vídeos, né? Às vezes aquela coisa acontece naquele momento, ela está ali naquela situação, está vendo o profissional que não está trabalhando na UBS, está trabalhando no seu escritório particular, né? No seu laboratório particular lá. Aí vai lá, grava. É óbvio que tem uma materialidade muito melhor para a gente que vai receber a informação para fazer a investigação, né? Então, assim, já aconteceu vários casos de pessoas muito simples mesmo, pedindo celular emprestado,
conseguirem gravar no CD e levarem para a unidade, né? Cidades pequenas. Mas também tem um contraponto, que às vezes acho que é importante levar em consideração, que tem muitos municípios que não fazem a menor noção que existe esse nicho de smart cities, né? Seriam as cidades inteligentes, onde essa parte de aplicativo, essa parte de sistemas é muito atuante. Então, assim, talvez também mostrar que esse nicho de startups tem que ter um empoderamento um pouco maior na hora de se preocupar com um terceiro, com um outro nicho, seria um nicho específico para o setor público, que tem uma demanda gigantesca. Até para que se faça editais, né, dentro de uma realidade em que se possa cumprir os editais, né? Também tem isso. A gente às vezes pensa no edital que ninguém cumpre, né? Você não tem empresa capacitada para cumprir aquilo. E também tem o contraponto. Às vezes você tem empresas que não têm concorrentes, né? Isso também dificulta. Já aconteceu várias situações, eu ter vários sistemas muito bons, mas que ele não tem um parâmetro de procedimento, né? Nem de custo. Isso também dificulta um pouco. Então, quanto mais pessoa atuando nessa área, melhor é. Sim, né? Então, volto a repetir, a oportunidade está para todos, mais de 200 milhões de brasileiros, muitas vezes vocês estão aí, porque o Brasil isso e aquilo. Não, lute pelo nosso país, faça o melhor por você, pelo seu estado, sua cidade, município. Se você fazer no seu entorno aí, na sua pracinha, no seu bairro, já está fazendo muito. Né? Até um vídeo viralizou junto a Glória Maria no Fantástico, que foram os adolescentes lá, a menina que se tornou jornalista, né? Jornalista, assim, claro, uma adolescente, né? Não cursou faculdade para isso, mas, poxa, uma inteligência, ela contando o relato do bairro dela, etc e tal. Isso viralizou. Então, poxa, a responsabilidade está onde, né? Olha a sensatez, a sabedoria, né, dessa menina, desses jovens, em ter essa iniciativa e conseguir, de fato, eles conseguiram até fiscalizar, né? Porque a prefeitura foi lá e arrumou pavimentação e tudo que estava em torno ali, e aí eles gravaram depois o vídeo já com a Glória Maria explicando essa transformação. Então, tá aí, né? Tá aí pra gente. Como você vê isso, doutor? A participação popular. Só tem corrupção se a população fechar os olhos. Então, se a população observa e fiscaliza e toma parte do poder decisório, a gestão pública ela é muito melhor. A minha opinião é essa. Se você dá mecanismos para a população escolher, que não basta você ter uma ideia de cidadania em que o sujeito vai, vota, escolhe a pessoa que vai ser ungida pelo voto, e esquece até em quem votou para deputado federal, para deputado estadual, esquece tudo e simplesmente fica numa torcida. Ou então fica num fla-flu, né? O que nós vemos no Brasil hoje é grupos antagônicos na política e vira um jogo de futebol. Eu torço para tal candidato, eu torço para o outro, e nada que o meu adversário fala é relevante, pode dar certo, e não é por aí também. O caminho não é esse. Se somos um país democrático do livre voto, então, assim, independente de quem ganhou, tem que ter a união de todos para aquela gestão. Né? Sim, e também... Até, claro, a oposição faz parte, mas com coerência. Com coerência. Quem ganhou tem que também estar aberto a críticas, aberto a ser criticado, a ser cobrado, a se errar, ter que prestar contas. Tem que estar aberto a isso também, não é? Porque o Brasil, infelizmente, tem essa característica. A corrupção, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. O brasileiro ele tem uma dificuldade em lidar com a corrupção, porque ele não aceita a corrupção do outro. Ele não aceita o vizinho corrupto. Mas o filho dele, que precisou conversar com o guarda, porque o guarda pegou ele dirigindo alcoolizado, ele deu um dinheiro para o guarda. Isso não é corrupção. Sim. Na cabeça da pessoa que faz isso, não, mas isso não é corrupção. Corrupção é o vizinho. Corrupção é o cara do outro partido. De 100 milhões lá na Bahia. Corrupção é o cara do outro partido. Corrupção não é o meu partido. Corrupção não é o meu amigo. O meu amigo, ele está certo. O outro partido é que está errado. E não é por aí. Se existe um compromisso contrário à corrupção, a corrupção é tudo.
inclusive todas as esferas do poder, poder executivo, poder legislativo e também poder judiciário. É assim que a gente tem que avançar como país. Nós não podemos ser seletivos em nenhum momento. Exato. E, pessoal, aproveitem aí que está ao vivo aqui com os doutores para vocês terem a resposta online. Entrou aqui ó, o Davi, nosso patrocinador. Davi, faça perguntas aí, porque assim, pensa que eles estão aqui ao vivo, eles podem de fato responder no tempo real. Então, fiquem à vontade aí para essa interação. Você estando no Brasil, fora dele, tem pessoas de Portugal que acessam aqui. Aqui, ó. Glória Alnes Fonseca de Carvalho. Prefeito aqui no Rio de Janeiro instituiu uma página que, segundo ele, poderemos ver quanto custa materiais de hospital e etc. Uma iniciativa belíssima. Isso é ótimo, porque isso é transparência. Transparência. É muito bom. Hoje a gente tem no Brasil, né, um ranking de transparência tanto da CGU quanto do Ministério Público. Se a gente for bater o nome das cidades, a gente vai conseguir ver os rankings. A gente tem no Brasil muitas cidades que têm indicadores de transparência 0, 1, 2, 3, 4, a nota máxima é 10. Então, assim, a gente vê que ainda é um caminho muito grande de se percorrer, né? Eu quero que o Renato fale disso, mas só quero deixar bem claro que da improbidade administrativa, você não colocar a atualização dos dados públicos da lei, né? Tanto transparência passiva quanto ativa. Então, assim, isso é essencial que a população visualize, né? Faça os pedidos, demonstre que existe a irregularidade, que não está, de fato, no portal, porque, assim, a gente tem que ter a gente fala assim, quanto mais luz, né, no gasto público, menos corrupção a gente tem. Então, a gente tem que trazer para o governo, para todos os governos, de forma geral, uma transparência dos dados reais, né? Até para que você possa, de fato, avaliar se aquele preço está maior, está menor, tem que traçar um comparativo, né? Não adianta a gente, às vezes, pensar que tem um sobrepreço esporádico, né? A gente tem que pensar nisso com orçamentos de outras localidades. Então, assim, quanto mais exposição desses dados, mais fácil fica para a área que, de fato, vai fazer a investigação ter parâmetros. Então, assim, isso é essencial. E é rotina, porque, por exemplo, material escolar sempre vai ser comprado, mantimento para as crianças também, se alimentos todo mês. Então, assim, a questão de também materiais, todo o suporte que é envolvido ali no ecossistema, precisa ser comprado. Então, já tem um parâmetro. O que falta é realmente a população, tá faltando um equipamento aqui. Se já tem verba, então, assim, a verba foi destinada. Vocês que talvez não fizeram a denúncia, né? Porque já tem uma rotina de compra, né? Já tem um histórico. Não tem mais como esconder tanto, né? Porque a gente fala assim, por exemplo, sempre tem um gargalo, né? Quando a gente vê lá, o serviço público não é realizado, ele está sendo ofertado. Tem algum motivo pelo qual ele não está sendo realizado. Ou é porque o servidor está ausente, ou é porque aquele material não foi comprado, ou porque tem prevaricação da ação. Então, assim, sempre tem um gargalo em algum momento da ação. Então, quando a pessoa que está na ponta ali, a pessoa que está indo ter o serviço, né, se aproveitar do serviço público, e ele não está tendo aquilo ali, ou tem uma fila de espera muito grande, é porque tem alguns pontos, né, que são vulneráveis. A diferença é se isso é uma má gestão ou se ali tem algum indício de fraude e irregularidade, né? Então, assim, isso, quanto mais atuante for, seja por questão de sistema, ou própria gestão se auto-monitorando, que aí as startups poderiam entrar, ou pelo controle social, que poderiam fazer diariamente ali, né, os seus apontamentos de reclamação e denúncia, são possibilidades de atuação que os órgãos podem estar destrinchando ao longo da sua atuação. Só que, né, o que eu digo assim, tem uma parte que a gente fala assim, corrupção a gente só combate com inteligência, não adianta, né? A gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter informações para o qual aquilo ali tem a materialidade para ter andamento, né? Quando ele está no zero total, é claro que a gente consegue, por gestão do risco, ter o encaminhamento da ação, mas claro que quanto mais indicador eu tiver, mais fácil eu consigo colocar diversos apontamentos em relação a um contrato ou um programa de governo, né? Então, assim, isso é essencial. A gente fala que isso é o modelo sistemático da ação. Então, deixa eu ajudar, que eu sou gerente de projetos também de grandes contas complexas nacionais e internacionais. Daqui a pouco o doutor Renato ele vai precisar ir, aí ele vai passar um recadinho para nós, só um último recado, e vai deixar o contato dele. Mas é o seguinte, nós brasileiros temos a mania de dizer, o nosso país é burocrático, não gosto de serviço público. Isso é real, isso não sou eu,
Não, geral, eu acho que a maioria pensa assim, não vamos falar 100%, mas a maioria pensa assim. Então, assim, cara, qual é o nosso mapeamento em função da logística do que eles estão fazendo? Ó, então, assim, ó, o mantimento escolar pode chegar todo dia 5, por que não chegou o dia 5? Onde que está esse mantimento? Está num depósito? Qual é o caminhão? É particular, contratado pelo Estado? Quem é que está trazendo isso para mim? Chegou a quantidade devida? Quem que está lá com a tabelinha, a caderneta? Então, assim, a gente tem que observar que na startup a gente tem um termo que chama trilha de usuário, experiência de usuário, UX, né? Então, por que a gente não leva isso para o setor público? Ó, tem uma logística aqui, tem um container que chegou em Santos, seja no estado de São Paulo, X aí, tá? Dando um exemplo, chegou a, sei lá, soja ou sei lá o que for para ajudar a gente na alimentação. Tá no embargo? Tá. Em quanto tempo sai? Foi liberado? Quanto tempo isso chega num depósito para ser separado para as escolas ou os setores que ajudam aí na alimentação pública? Tá, e aí vai mapeando cada parte de logística, aí eu quero ver você não conseguir diminuir a corrupção, porque isso eles não deixam ter controle também. Claro que tem interesses públicos que não querem deixar a gente tomar conta de tudo isso. Então, cabe a nós investigar isso também, né? Um sistema de blockchain, ele pode muito bem resolver assim, ó. No mínimo, a gente fala de orçamento, 3 orçamentos. Vamos fazer 3 orçamentos. Todo mundo faz uma regra de 3. Agora, sim, um blockchain, uma tecnologia, poderia muito bem falar assim, ó. Aquele fornecedor tem eficiência, tem boa índole, etc e tal, na entrega, etc. E aí, gerando esse cadastro de confidencialidade, confiabilidade, confiabilidade de fornecedor. Então, assim, tem várias iniciativas que nós podemos tomar, né? Espero também que o Estado nos possibilite até esse processo. Hoje a gente tem banco de dados do TCU e do CGU que já mostram empresas que são idôneas, né, com trânsito julgado. Já mostra também servidores que estão definitivamente em serviço público, né? Eu tenho uma empresa que eu gosto bastante de observar, que a gente até fez um evento em Ribeirão Preto. Eles chamam Gedunk. Eles têm base de dados de vários lugares que são públicos. Você consegue bater o nome de uma empresa, né, e ver, né, pelo controle social. Eles fizeram um negócio chamado 10 dias contra a corrupção. E aí todo mundo podia mexer no banco de dados, bater o nome de diversas empresas e ver, olha, quantas irregularidades aquela empresa fez e em quais municípios, isso aquilo ali se repetia ao longo dos anos. Isso é muito interessante, né? Claro que no setor público a gente já tem isso há um bom tempo, mas para quem está no controle social e para quem está pensando em fazer startups para essa linha de governo, esse é um rito muito importante, pegar a base de dados de transparência pública já existente e fazer os cruzamentos. Com certeza. O doutor Renato ele vai precisar se ausentar, mas, por gentileza, se você puder dar um último recado para nós e também deixar os seus contatos para que pessoas tirem dúvidas, até se quiser, enfim, conversar diretamente com o doutor Renato. Bom, primeiro, muito obrigado, né, meu querido, isso foi muito interessante. Eu tenho realmente um compromisso, que tenho uma viagem marcada. É um prazer estar aqui, também com a Bárbara, grande especialista, ela que eu acompanho já há muito tempo, e dizer que estou à disposição para falar sobre startups, para falar sobre direito constitucional, para falar sobre direito eleitoral e probidade administrativa, esses temas que são temas complexos e que cada vez mais têm chamado a interesse da população. Já está marcado ali, Renato Ribeiro de Almeida 1, que é o meu WhatsApp, e pode entrar em contato comigo no momento que quiser, que estarei à disposição do seu público cada vez mais qualificado e crescente. Poxa, agradeço a sua presença, o seu tempo também, porque vocês podem ver, né, o prestígio. Tem viagem marcada, ele está aqui conosco há mais de 30 minutos, ele veio antes, então ele está aqui conosco mais de 1h30, justamente para poder fornecer uma informação de qualidade a vocês, um conhecimento relevante, para que também tenhamos cada vez mais essa noção de Brasil, né? Porque, pô, nós somos um dos maiores territórios do mundo, então não é tão simples falar de Brasil, né? Cenário brasileiro. E que não busque o Renato só no posterior, né, Renato? Busque no preventivo, porque normalmente vão atrás dele e depois... Tenho que passar no escritório ainda hoje e viajar amanhã às 5 da manhã. Olha aí.
Por isso que eu vou ter que me ausentar. Poxa, eu agradeço aí. Vamos já saudar aqui, salva de palmas. A saída do doutor Renato, é isso aí. Muito obrigado, viu, doutor? Tchau, tchau. Então, continuando aqui a nossa live, temos perguntas. Então, como bem mencionou aqui, ó, a Glória Alnes, ela diz aqui, né? Sobre a transparência total, veremos também como cuidar de pessoas, etc e tal. Os trabalhos, né? Tudo que precisa ser levantado. Ela elogiou, achou excelente ideia. E é isso aí. Bárbara, você que lida com tudo isso, né? Poxa, você viaja o país todo, às vezes está presente, né? Com o Dr. Moro e várias pessoas importantes, porque, claro, o seu trabalho é muito reconhecido nisso. Você que tem toda essa experiência, bagagem, o que você recomendaria para nós? Claro que a gente precisa, como população e as empresas, desenvolver novos sistemas, ajudar o governo, Estado. Mas você que está nessa linha direta, assim, o que você traz mais de dicas aí para a gente? Eu acho que é importante a gente pensar no ser humano, né? Fala assim, o controle como um todo, né? O combate à corrupção, a gente, no final do dia, a gente quer que a população tenha melhores serviços públicos, né? Claro, a gente fala assim, existe o gasto ativo e o gasto passivo. Hoje no Brasil, por mais que a gente fale de corrupção constantemente, o gasto ativo, que é a corrupção, ela me traz, é claro, um montante orçamentário grande e relevante que assusta, né? Quando a gente fala 40 milhões, 90 milhões, ninguém no seu dia a dia se depara com um valor desse tão grande. Mas quando a gente tem que pensar assim, poxa, quantas pessoas deixaram de ser atendidas? Quantos medicamentos foram desviados, né? Quantos não atendimentos tiveram? Quanta merenda não foi entregue nutricionalmente para as crianças, né? A gente tem consequências que são consequências da sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. Então, é claro que eu me preocupo assim, quando uma pessoa pensar numa startup, ela tem que pensar na avaliação daquele serviço, né? Sim. Ela tem que pensar na melhoria contínua daquele serviço, que é uma coisa que a gente faz como setor público, a gente faz de tempos em tempos. A gente tem o tempo que é o período do monitoramento. Quando a gente fala em controle, normalmente as pessoas pensam o quê? O controle posterior, né? Que é depois que aconteceu tudo. Só que esse controle posterior, quando ele é realizado posteriormente de fato, ele não é o 5 reaisinho, ele é os 5 milhões de reais. Então, o que acontece? Para nós, dá muito mais trabalho toda a investigação que se fosse no preventivo, né? Quando você já observa que uma empresa é inidônea, quando a empresa não existe, né? Ou quando você vê ali que é, de fato, uma empresa fraudulenta que tem um conluio com outras empresas. Então, assim, quanto mais a gente conseguir ter informações, né, de toda essa relação parceria público-privada e, principalmente, né, informações orçamentárias do setor público e das contratações, é o essencial. Então, assim, né, se eu tivesse que investir numa área, né, para abrir uma empresa, uma startup, é óbvio que eu ia tentar levar em consideração o quê? A avaliação de serviços públicos. Porque ela é o quê? Ela é a governança da ação de investigação, né? Então, assim, depois que eu encontrei a fraude, encontrei a irregularidade, encontrei os indicadores, eu tenho um posterior, que é o que eu vou fazer agora, né? O serviço público, por mais que você tenha encontrado irregularidade, isso é muito bom, realmente é, mas isso não é o suficiente. A pessoa não vai ser atendida porque eu encontrei a fraude, ela vai ser atendida pelo plano de ação posterior, que é da unidade, né? Mas tem um negócio chamado nota técnica de arrecadação, que é o quê? Quando o próprio controle redesenha uma área, né, que tinha uma irregularidade, e eles começam a cumprir de uma forma correta. Só que o controle interno ele tem 2 pontos, que é o quê? Não pode ser mais caro que o benefício que ele traz, né? Então, se um contrato, né, tem um valor muito pequeno, por mais que ele vá, né, trazer, às vezes, um benefício, eu não posso tirar uma equipe que vai ter um custo maior aquele benefício. Então, teoricamente, quem deveria fazer isso são as próprias unidades gestoras dentro do seu controle operacional, né? E aí sim que entra uma gama de possibilidades de checklist, de compliances internos dessas secretarias que hoje buscam, de fato, verificadores no setor privado, busca também sistemas. Por quê? Porque os órgãos públicos, ele tem uma quantidade, né, de pessoas que atuam. Você não consegue observar tudo no Brasil inteiro. Imagina, 5.500 municípios. Quem consegue olhar todos os contratos de todos esses municípios, né? Mais os contratos do Estado, mais os contratos da Federação. Não é tão simples quanto parece, né? Então, assim, tem um nicho que a gente tem lá, que a gente tem indicadores que tem a ação, e claro, a gente faz algumas ações que são ações moralizantes.
né? Que a gente vai ter aquela atuação porque ela tem uma rede de corrupção tão grande que ela precisa ser estancada. Normalmente, fiscais, né, de convênio, fiscais de contrato, fiscais de rua. E a gente tem vários casos no Brasil inteiro. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é relevante e, principalmente, né, uma outra vertente. São os indicadores do IGM, né, do Tribunal de Contas, que são indicadores que a gente pode encontrar na internet, nos relatórios. Esses são indicadores essenciais para todos os municípios, eles devem cumprir, devem responder, e se eles puderem ter empresas, né, tipo sistemas, ou até internamente, né, conseguir criar essas possibilidades, para eles ficaria muito mais fácil o cumprimento e, por consequência, um melhor atendimento da população. Uma outra linha também super importante, a de transparência pública e dados abertos, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de informações em que os municípios hoje não conseguem todos colocar na internet, né? De forma acessível, porque não é só colocar um dado bruto ali, né? Eu tenho que ter todo um destrinchamento daquela informação para que qualquer pessoa entenda. Então, assim, essas são possibilidades internas, né? E tem a parte de controle social, que eu acho que é essencial hoje. Quando a gente olha os observatórios sociais, quando a gente olha alguns organismos públicos, organismos sociais, a gente vê ali um aglomerado de pessoas que constantemente ficam parando licitações, ficam mostrando irregularidades em praças, em coisas que são visíveis, né? E muito mais fáceis de atuar. Hoje, quando a gente pensa numa praça, a gente já tem sempre uma plaquinha ali, né? Que tem o orçamento, né? Do que vai ser gasto, e o que deveria estar na praça. Se a gente for olhar, dificilmente vai ter lá lírio, as coisas que diz que foi comprado, né? Então, assim, isso é fácil de observar? Qualquer um consegue observar, sim. Então, tem uma técnica dentro da auditoria que a gente faz praticamente um questionário para as pessoas que moram próximo às praças para perguntar, isso já alguma vez esteve aqui? Alguém já observou? Normalmente não, né? Então, assim, são coisas que são bem do nosso dia a dia. Outra coisa é aquele negócio de fazer exercício físico, sabe? Que tem nas praças também. Às vezes comprou várias coisas, não tem. Mesma coisa em relação aos parquinhos, né? Em relação às escolas, a gente vai observar várias coisas, principalmente catracas, as catracas das escolas, a gente vai olhar a merenda das escolas, se valor nutricional está de acordo. Eu tenho que perguntar para o meu filho, de fato, o que você comeu hoje? Né? E observar, será que aquela cidade precisa da informação do que está servindo para o meu filho? Né? Porque a gente pensa que é um bem público que não é. A gente fala assim, bem público é uma coisa de graça. Não, não é de graça. E a segunda coisa não basta só a gente ter essa percepção de que talvez fosse de graça, a gente também tem que levar em consideração que tem todo um arcabouço, né, jurídico, legislativo, para que esse atendimento seja realizado. Está sendo cumprido? Então, assim, né, a gente tem pessoas que eu acho muito legal. Você tem casos que você bate o nome de uma pessoa, a pessoa recebe um aplicativo que ela está no diário oficial, né? Por uma informação, ou porque foi nomeado, ou porque está respondendo um processo. Mas, assim, é uma coisa importante, porque concorda comigo que, imagina os advogados, sabendo que todos os seus clientes, né, estão ali constantemente numa ação, isso é importante? Muito importante. Então, assim, só que são possibilidades de atuação do serviço privado no serviço público que às vezes a gente não percebe. A gente acha que o serviço público é uma coisa muito distante, e não é. E é óbvio que sozinho também a gente não tem braço para fazer tudo isso. Então, assim, essa relação mais próxima e as pessoas pensando, principalmente, né, nessas possibilidades que atingem facilmente a sociedade para a melhoria da vivência delas, é essencial. Poxa, incrível, incrível mesmo. Vocês trazerem com tanta didática como devemos fazer, o porquê devemos fazer e nosso posicionamento em relação a tudo isso, né? O maior beneficiado somos nós mesmos, não é um cliente outro, somos nós. E assim, né? não sei se vocês dão uma olhadinha nas partes de Smart Cities, ela é super importante. Ela vai tirar um pouco desse foco de controle, apesar que o indicador da parte de transparência entra, né, nesses dois nichos, chega a ser até concomitante uma ação e uma consequência, mas assim, as cidades hoje são pontuadas como cidades inteligentes, elas têm uma demanda, né, dessa relação tecnologia e inovação com os indicadores de mobilidade, educação, saúde, saneamento básico, gigantesca. Então, assim, quem está nessa área não tem como não pensar que isso é um nicho de 2019, né, de 2019, de 2020, dos próximos 10 anos, claro. Né? E assim, quanto mais, claro que na parte de inteligência artificial, que a gente vai falar, né, na parte de inteligência artificial, isso é gigantesco, isso é um boom, assim, que a gente fala,
Quem sabe materializar, pegar a informação estatisticamente e avaliar e analisar é o melhor dos mundos, né? Tá? Vai conseguir contratação em qualquer nicho, né? É o tema do mercado. Não, é o tema da área. Mas a gente também tem essa outra ramificação, que vai ter as mesmas consequências, né? Só que talvez não com esse tanto glamour, né? Que é o tema da moda, mas que vai ter como, a gente fala assim, né? Que é resposta de curto prazo, né? A curto prazo você consegue ter uma melhoria muito grande daquela população local. Então a gente vai a gente fala assim, compensa ir para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mostrar que eu tenho um aplicativo que gera uma melhoria municipal? Compensa muito. Por quê? Porque quanto menor o município, mais rápido eu consigo ter a resposta populacional. Claro. Então, assim, isso é essencial. Às vezes as pessoas querem ficar no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, testando, vai uma solução, esquece do resto do Brasil. E a gente fala assim, indicadores de governança, quanto menor o município, mais fácil a resposta. Claro, a eficiência também no teste daquela solução, né? Então, que seja uma população de 5 mil, 10, 25 mil habitantes, é pequena, claro, pequena. Só que ali é o que você falou, a gente está fazendo um teste aqui no atendimento público, no órgão da saúde, ali na hora. E sem contar que a gente tem um ganho, né? Um ganho pessoal gigantesco, né? Quando você vê uma cidade, de fato, que melhorou pela sua ação, não tem nada que pague. Não tem mesmo. Nem assim, você fala assim, é legal devolver 10 milhões de reais? É muito legal. Mas você vê as crianças comendo o que elas deveriam comer, conseguindo o uniforme que elas deveriam ter. É uma coisa assim que nada paga, não tem capa de jornal que paga. A grade de ensino sendo realmente efetivada, não é passar por obrigação, é passar por conhecimento, por mérito. Poxa, é claro que isso é a base do Brasil, né? Isso precisa de qualquer forma ser incentivado a todo custo. O que é um país sem educação, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, cara. A gente não é só, claro, não é só o nosso atual presidente, não é só os atuais governantes dos estados, mas é todo mundo junto. Essa exigência, ela precisa ser todos os dias. Qual é o nível de educação? Qual é o nível de educação? Eu acho assim, claro que infraestrutura é importante, agiliza os negócios, as relações, né? Tendo, claro, um bom aéreo, um transporte público e tudo mais, sei disso, claro. Mas, cara, como que a gente vai ter tudo isso sem uma base educacional? Não tem condição, não tem outra. Eu falo assim, né? Eu me preocupo porque a gente às vezes pensa, né, no nível educacional, né, mestrado, doutorado, graduação. Óbvio que isso é o que a gente deseja para todas as pessoas, né? Eu falo assim, quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe como atuar na sua vida de forma segura, né? Seja na parte, a gente fala assim, na parte jurídica, é essencial. Às vezes todos os dias a gente fala assim, a pessoa pergunta, Bárbara, o que eu faço? Como eu faço? A gente fica assim, nossa, mas... Né? Como não se pensou nisso antes, né? É muito ruim você ter que atuar no posterior em situações, às vezes, que elas poderiam ser mitigadas de forma simples, há muito tempo atrás. Então, assim, o que eu me preocupo muito às vezes a gente traz uma demanda de informação, uma gama de informação muito grande e as pessoas não sabem lidar com elas. Exato. Então, assim, eu acho que talvez essa percepção, né, da gente poder trazer uma linguagem acessível, né, não tão jurídica, para quase tudo que acontece no setor público, faz com que as pessoas tenham uma abertura maior para atuarem, né? A gente tem que abrir as portas do serviço público para as pessoas, de fato, se sentirem, né, amparadas e participativas. A gente fala assim, claro que existe a questão de você conseguir fazer, né, a sua reivindicação das mais diversas formas, mas para elas serem de fato atendidas, né, de forma gerencial, né, ordenada, normalmente tem que usar os órgãos, né? E quanto mais essa relação for saudável, né, e eficiente, é importante. Então, assim, até a gente, quando a gente fala assim, é só educação? Não é só educação. Por que eu falo isso, né? Às vezes dá uma visão contrária. Porque a gente fala assim, olha,
a gente pensa assim, no índice nutricional de uma criança, né? O quanto isso impacta dela assimilar ou não uma informação, Sim. né? Então, assim, a gente tem várias outras informações ao longo da gestão pública como um todo, que ela tem impacto constante. Então, a gente fala assim, todas as secretarias, de forma geral, elas têm a sua importância, elas têm os seus programas de importância. O que, de fato, a gente tem que levar em consideração, independente de quem ganhe no poder, a gente fala assim que dentro dos planos de governo, a gente tem metas governamentais, né? E os órgãos de controle e as demais secretarias vão tender a essa demanda, né, que foi realizada pelo aquele plano de governo que ganhou legitimamente, né, durante a eleição. O que vai ter de consequência é qual vai ser a linha de atuação, mas o que de real importância é o que se determinou, o que se pensou no programa, o que se pensou no PPA, o que se pensou orçamentariamente foi entregue? De que forma foi entregue, né? Eu acho que isso talvez as pessoas estejam esperando mais, né? Porque a pessoa que está ali na sua casa, que talvez tenha uma renda muito baixa, ela quer chegar num lugar e ser atendida. A gente paga o salário do servidor, né? A gente paga, né, para a pessoa, a gente dá condições à pessoa trabalhar. O porquê não é realizado aquele serviço? Então, assim, a gente precisa desse outro lado do serviço público, do controle social, mostrando que algumas áreas não são realizadas, a gente tem uma quantidade de informação para poder atuar. Eu falo, né? É claro que é péssimo atuar no posterior, mas sem informações, né? Que a gente fala que é a parte assistemática, sem informações de ouvidoria, de reclamação, de denúncia, é um pouco mais difícil a gente trazer uma resposta de curto prazo à população. Então, assim, isso é muito, muito relevante. E agora, com esse negócio de carta de serviço público e de avaliação dos serviços públicos, eu acho que vai ser, assim, um boom muito grande em relação aos serviços ofertados. Espero eu, né, que... É um elo de pesquisa junto à população ali na hora. O que você está achando? E não assim, por exemplo, você precisa se deslocar à prefeitura para fazer isso. Claro que isso é impossível. A gente trabalha, tem um dia corriqueiro, não vai parar para ir a uma prefeitura fazer. Agora, quando é aberto esse canal por órgãos de governo, muda totalmente a relação. Traz uma proximidade, uma empatia dos dois lados, porque é fácil cada um apontar um dedo. Porque a população, porque o agente público, porque isso e aquilo. Então, calma. Está todo mundo na mesma mesa. A gente precisa, sim, Estado, fornecer bens primários a você, população. Agora, você, população, também precisa nos auxiliar nessa entrega. E assim, eu vou dizer, né, às vezes as pessoas acham que uma reclamação é só uma reclamação. E não é, gente. Às vezes uma reclamação simples, na verdade, ela vai ter consequências gigantescas, às vezes, porque quando a gente lê aquela reclamação, se ela for recorrente, né, dependendo da frequência que ela tenha, dependendo de qual servidor esteja envolvido, aquela reclamação sai do nicho reclamação e vai para o nicho denúncia. E aí sim a gente consegue atuar contratualmente também em relação àquele servidor, né? As pessoas, aí também tem um outro ponto, né, que é importante salientar. Se a pessoa vai lá e faz uma reclamação, a reclamação que é dela, da família dela. Só que quando entra no serviço público, o que é individual vira coletivo, né? Vai sair uma resposta coletiva. Esse é o ganho, né? O ganho é que uma resposta de uma pessoa vira uma melhoria para todas. Então, essa é a vantagem. Mas tem que se entender esse rito, né? Que às vezes não vai resolver o meu problema. Eu tô reclamando de uma fila, né? De cirurgia que seja. Não vai ser a minha cirurgia que vai passar no lugar da frente dos outros. O que vai acontecer é que a fila vai andar um pouco mais rápido, ou que aquele servidor que talvez não esteja trabalhando vai ter que vir para o lugar dele, ou aquele contrato que tinha que entregar um material que não entregou, vai se perder aquele devolução, aquele dinheiro. Então, assim, a consequência vai ser coletiva. Isso é extremamente relevante. Poxa, importantíssimo. O Rafael está aqui, ó. Rafael Alves Teodoro, concordo, conhecimento nunca é demais, essencial para o desenvolvimento e crescimento, somado aos fatores sociais equilibrados. Com certeza, né? É o que está sendo dito a todo momento. Às vezes a gente estava esperando um conhecimento de mestrado, doutorado, não. Na base do dia a dia, poxa, um atendimento primário está sendo realizado, isso já é conhecimento para toda a população. Isso é um conhecimento para a evolução de um ecossistema de melhoria de todos os lados. Então, é o que a Bárbara sempre deixou muito específico aqui. Não espere um momento perfeito, não. Faça as ações diárias, o que precisa ser feito. Uma participação que seja mínima, mas que seja efetiva.
constante. Eu acho que... E assim, como a ideia é inovação do setor público, né, para a gente não falar só de controle, eu quero de fato que as pessoas que estejam nesse nicho de startups deem uma olhada, né, nas informações relacionadas a Smart Cities e relacionadas a aplicativos de avaliação. Vocês vão ver que é um mundo em que tem poucas pessoas do setor público atuando. Claro que tem uma grande quantidade de pessoas. Quando a gente pensa em 5.500 municípios, essa quantidade de pessoas que estão atuando no setor público diminui, né? Então, a gente observa que é a cartada dos próximos 10 anos aí. É um oceano de oportunidade. Um oceano azul. Oceano azul aí. Poxa, fiquei bem interessado, hein? Estou bem interessado até em aplicar em um edital para ajudar o governo, porque, poxa, realmente 5.570 municípios, nossa, tem solução a rodo aí para ajudar todo o nosso território. E diferente do que as pessoas pensam, eu não acho que a gente tem um problema e que as pessoas trazem soluções, tá? Eu acho que a gente tem diversas soluções em que as pessoas ainda não conhecem. Isso, claro. Conforme a gente vai andando pelo Brasil, a gente vai vendo que a gente tem boas práticas em quase todos os lugares. Só que a gente tem um desconhecimento de algumas informações em todos os lugares também. Então a gente tem que ter esse translado, né? De sair da nossa acomodação onde a gente está aqui e ir conhecer de fato o Brasil. O Brasil não é o que está só nos livros, o Brasil não é só o que está nos sistemas, o Brasil é bem diferente, tá? Sim, assim. Culturalmente, tudo. E é o que você falou assim, poxa, se como uma organização, um corporativo, ele pensa, vamos discutir melhores práticas, a gente tem que ter esse hábito de discutir melhores práticas com o Estado e não ter esse pensamento que o Estado está distante de nós. Não. Pelo contrário. Né? E eu falo assim, né? A gente tem vários eventos hoje que a gente tenta, principalmente integridade pública, tá? Para empresas e para governos. A gente tem hoje eventos em conjunto para que tenha essa melhoria constante nos dois nichos, né? Não dá para a gente fala assim, todo ambiente de corrupção, a gente tem um corrompido e um corruptor, né? Então, os dois precisam aprender, né? Então, assim, as empresas hoje, elas têm uma área de compliance, mas a gente fala assim, o compliance, né, o controle do setor público, ele tem uma burocracia, uma legislação, uma quantidade de informações, às vezes, um pouco mais pesada que o setor privado. Né? Então, a gente, além do setor público se auto-entender, ele também tem que entender o setor privado. E é claro que a gente, quando anda em conjunto, a gente tem uma resposta muito melhor. Mas quantas pessoas, de fato, têm interesse, né, de se jogar nesse mercado? Não são muitas, não são muitas, não. Se a própria população não está engajada, você imagina os empresários também. Né? Alguns que sempre estão atentos a oportunidades, com certeza é o que estão aí atuando. Mas no grande mote, assim, não tem. E a gente fala, né? Eu falo assim, além de ser um mercado rentável, porque de fato ele é sanado de braçada nele, ele tem o contraponto que é o impacto e o efeito dele é de melhoria de ser humano, né? De todos os nichos. Então, assim, eu falo, quem está interessado nessa área não tem como dar errado. É que trabalha 18 horas por dia, 20, né? Esse é o problema. Mas é um nicho aí muito bom. Oh, legal. Pessoal, se vocês têm algum questionamento, queiram aproveitar, a gente está partindo para o encerramento, né? Então, vou esperar aí no máximo 1-2 minutos aí para a gente encerrar o nosso encontro. E já vou começar com os agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a vocês que estão aí nos acompanhando durante todo esse período do talk show e participam conosco, isso é o mais importante. E a gente sempre encerra aqui com uma salva de palmas. Né? Também a Bárbara, nossa convidada, uma grande amiga, já tem pelo menos 3 anos que a gente se conhece, né? A gente é amiga há bastante tempo. Pelo menos, e é uma intensidade, que a gente se fala pelo WhatsApp, rede social. Então, assim, não é um aqui, um não. A gente tem uma intensidade de conhecimento. Até porque os nossos assuntos, eles confluem, né? Tipo, Sim. Não tem como. Eu falo assim, quando eu tô pensando numa coisa, o meu filho fala, tive uma ideia. Tá bom, vambora. A gente começa e vai trabalhar. Vamos na massa, total. E só uma curiosidade, né? Eu fui fazer um projeto pela ONU aqui, Brasil, capital, centro de São Paulo, e aí eu coloquei na internet, estamos buscando voluntários. E a Bárbara se interessou. Quer dizer, uma moça assim, cargo estratégico, Estado, governo, etc e tal,
E, cara, eu estou interessado, eu quero saber como que eu posso ajudar, me conta mais. E foi aí que a gente se conheceu. Né? Então, eu quero te elogiar aqui, frente ao nosso público, porque seu engajamento realmente é fora de realidade. Você merece por tudo que você galgou, por tudo que você conquistou, porque seu empenho é brutal, é um negócio diário, ela corre atrás, ela vai, ela faz, e solicita, e pede ajuda, e vai. Então, ó, parabéns aí, Bárbara, pela sua carreira, amizade aí, tudo de bom, porque é incrível. Então é isso aí, quer deixar um recado aí para a nossa audiência? Agradecer às pessoas que assistirem, todas que vão assistir, eu acho que eu falo assim, o meu Cris é meu amigo há muito mais tempo do que parece que ele é, Sim. Porque a gente pensa muito parecido, principalmente nessa parte de inovação. Eu falo assim, hoje no Brasil a gente tem pessoas que são extremamente inteligentes, né? Só que às vezes ela não sabe como atuar, né? Então às vezes quando as pessoas se unem, né? Ou conseguem observar uma possível oportunidade, é ali que ela vai destrinchar o seu conhecimento. A gente pensa que a gente sabe uma coisa, eu falo assim, a teoria, gente, é maravilhosa. Só que, infelizmente, ela não tem nada a ver com a prática. Então, assim, a gente só faz as coisas, de fato, fazendo, né? Então, eu falo assim, para você que gosta da área de inovação, gosta da área do setor público, procure, né, os estágios que existem na Secretaria de Inovação, elas existem no Estado, elas existem no município. Eu acho que é uma grande possibilidade você ter um conhecimento dos dois lados, se principalmente você tiver a parte de governo, agente de governo aberto. A gente tem hoje no município de São Paulo, existe lá as bolsas, existem os incentivos, as secretarias hoje fazem eventos muito realmente relevantes, que se você levar um bom conhecimento, a chance disso ser aprovado dentre os municípios brasileiros ou nos estados é grande. Claro que tem que ter ali, né, a sua dedicação, né? Tem que ter ali informações relevantes, mas é algo a se debruçar, porque eu falo, né? Eu falo assim, eu amo o que eu faço, né? Assim, alucinadamente, realmente eu amo o que eu faço. Mas você tem que ter ali uma dedicação, talvez, como a gente fala, né, que é o empreendedor, porque é uma área nova, né? A inovação em setor público é uma área nova, corrupção, combate à corrupção em setor público é uma área nova. Criar métodos, né, de investigação é uma área nova. Apesar de você ter ali uma teoria, as diferentes possibilidades de roubo, irregularidade, fraude hoje não seguem o rito da trilha, ponto, né? Ele tem ali infinitas possibilidades. A gente tem que praticamente olhar todos para poder atuar e não errar no caso. Então, assim, eu agradeço de fato a todo mundo que está assistindo. Espero que vocês gostem do tema, tenham gostado do tema. Procurem, né, se aprofundar e que tenham uma carreira brilhante, porque eu falo, quem investir nessa área vai ter emprego para muito tempo aí. Show. Bom, maravilha. Então é isso. Obrigadão. Para entrar em contato com você, algum e-mail, você quer passar? Só olhar pelo Facebook, que eu respondo sempre no Facebook. Isso não é Facebook maníaca, depois das 22 horas. O Mark Zuckerberg deveria dar salário para a gente. Quanto tempo a gente passa no Facebook? Então é isso aí. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!